Então, vamos lá. A aula, então, como a gente falou, ela é sobre phrasal verbs. O que são os phrasal verbs? São umas locuções verbais que, quando a gente coloca uma preposição ou um advérbio depois desse verbo, ele altera um pouco o sentido desse verbo. Ele dá um sentido novo e para poder um sentido novo à frase. E é muito utilizado, por exemplo, você tem o verbo to go, que é ir, né? E você quer, quando você adiciona a palavra on depois do go, ficaria go on. Você tem, por exemplo, o sentido de continuar, go on, continua. Então, isso tem demais, assim, tem vários verbos que pedem várias preposições diferentes, às vezes o mesmo verbo pede vários tipos de preposição, e isso altera um pouquinho, pode até alterar bastante o sentido, assim, o sentido do que quer dizer aquele verbo, né? Ele vira meio que um verbo novo. E isso, principalmente na língua coloquial, é muito usado mesmo. Não sei se você assiste muita série, alguma coisa assim, mas ou filme, pode reparar que sempre vai ter phrasal verb, né, língua falada. Às vezes você nem percebe que tem, mas tem. Já vira um negócio meio que automático, assim, para quem acaba um pouco imerso, assim, né, em filmes ou séries aí na língua inglesa. É bem, é bem tranquilo, né? Aí antes aqui eu coloquei um memezinho aí, só para descontrair. The moment when you find the perfect avocado in the supermarket. Só para fazer uma graça aí. Outro aí também só pra gente dar uma risadinha, ou não. Na verdade não teve muita graça. When you put your music on shuffle and you play with that sound, your head in your head. Nossa, isso é muito bom. Então vamos lá. Vamos começar aí sobre phrasal verbs. Aqui, conforme o Buzz está falando, realmente os phrasal verbs estão em todos os lugares. Estão everywhere e a gente vai perceber aí. Acontece muito. A gente vai ter aí os exemplos de todos. Alguns são bem lógicos, assim, quando você adiciona a preposição ou advérbio depois do verbo, ele fica de maneira... Você consegue... claro, tem a ver, e tem outros que não tem nada a ver. A gente vai conhecer os principais, assim, não dá para conhecer todos, né? É impossível. A única coisa que vai te deixar conhecendo todos é se você for ler e tal, meio que praticar bastante, né? Mas aqui a gente já dá para pegar uma base aí dos principais, dos que a gente mais encontra em texto, do Enem, então na vida também. Então vamos lá. O que são os phrasal verbs? Os phrasal verbs, ou verbos frasais em inglês, são verbos que acompanhados por preposições ou advérbios. Então, é o que a gente falou. Tem um verbo, como da língua inglesa, ele, quando a gente adiciona a preposição ao advérbio, normalmente ele dá um sentido a mais para essa locução que fica, né? Esses verbos podem ser considerados expressões idiomáticas, são utilizados na linguagem comum, informal e popular. Ou seja, o que eu falei, ele mais na linguagem coloquial, é mais em linguagem de conversa. Em redações, por exemplo, nem sempre, às vezes dá para utilizar, mas nem sempre é o ideal você colocar. Eles aparecem também no uso de gírias. Existem gírias também que são criadas a partir de phrasal verbs, usando o conceito de phrasal verbs. Por exemplo, às vezes tem alguma palavra do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, I'll Google it, por exemplo. O Google, que é o nome de um site só de pesquisa que for tão famoso que, em vez de você falar, vou pesquisar isso, eu vou ao Google it.
Esse não é necessariamente, não é um phrasal verb, mas existem vários phrasal verbs na linguagem falada que são criados assim, dessa mesma maneira, que você adiciona uma preposição ou um verbo e você cria aí alguma gíria. Então, normalmente os phrasal verbs eles são um pouco mais informais, mas existem também os phrasal verbs que podem ser utilizados aí na linguagem formal. A gente vai ver assim, é claro que sempre uma questão mais idiomática, você tende a utilizar algumas palavras únicas para ter aquele sentido, é melhor do que você usar uma locução assim, para ficar formal numa redação. Mas o phrasal verb, ele então é normalmente melhor para a linguagem coloquial. Nada significa que não possa usar na linguagem formal, pode, mas normalmente ele é menos usado aí, ele é mais pessoal. Então é importante saber sobre os phrasal verbs, uma vez que eles podem mudar completamente o sentido original do verbo. É exatamente aquilo. Quando a gente adiciona essa preposição, esse advérbio, o verbo inicial ele passa a ter um outro sentido. Muitas vezes pode enganar muito, não tem nada a ver. A gente vai ver uns aí que não tem nada a ver. A maioria deles ele mantém uma linha, assim, dá para você perceber. Mas é sempre bom saber, até para você não, às vezes, tá querendo falar ou escrever alguma frase e você adiciona uma preposição achando que ela vai dar um sentido e ela dá outro, e ficaria confuso, pode ficar difícil de entender a sua frase, então a gente vai ver aqui. Mas a princípio é uma questão de costume, depois de um tempo você bate o olho e você sabe o que significa pelo phrasal verb. Então vamos lá. Os phrasal verbs não podem ser traduzidos literalmente, né? Não existe tradução ao pé da letra do phrasal verb. E por isso, a melhor forma da gente saber é treinando, conhecendo ele, sabendo como se usa na frase e tudo isso. No português a gente também tem, é menos comum, muito menos comum, porque na língua inglesa é usual, mas aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, caiu fora. Caiu, o verbo cair muda totalmente o sentido quando a gente adiciona a palavra fora. A gente passa a ter o sentido de sair, né? Isso é basicamente o conceito de phrasal verb aí no português, e no inglês a gente tem vários, eles são amplamente difundidos aí. Vamos lá. Uma pequena classificação não é muito importante, o importante é você saber conhecer, não classificar eles, mas é importante até para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo deles. Alguns phrasal verbs, normalmente a gente coloca o phrasal verb, né, o verbo, depois a preposição ao advérbio e depois o complemento do verbo, o objeto. Em alguns phrasal verbs, eles permitem que você possa colocar entre o verbo e a preposição o objeto, o complemento, que nem está aqui. São os phrasal verbs que a gente chama separáveis. Eles podem ser separados, o verbo se separa do advérbio, da preposição, para a entrada do objeto. Isso tem um sentido bem legal aí, que nem o exemplo que a gente tem aí. Em vez de falar they called up the woman, você pode simplesmente falar they called the woman up. Então, o phrasal verb call up, que é ligar mesmo, ou seja, esse é um phrasal verb que o up ele não altera muito o sentido do verbo to call originalmente, que é chamar, né? Nesse caso, ele é um phrasal verb separável. O que acontece? A gente pode colocar antes e ele passa a ter um sentido melhor, né? Um sentido, fica mais fluido, assim. Então, a mesma coisa aí pode ser quando a gente coloca, simplifica, em vez de the woman, a gente pode botar aí, they called her up. E isso é uma coisa que meio que obrigatória, na verdade. Quando o phrasal verb é separável, você tem que colocar o objeto entre o verbo e a preposição, senão fica estranho, ele não fica com o sentido original. Por exemplo, nesse caso, não poderia falar they called up her. No caso, they called up the woman, até que pode sim, não teria problema, mas a partir do momento que você
abrevia, você troca esse the woman pelo pronome her, não, they called up her ficaria muito estranho. Não dá para entender, mas o ideal seria they called her up, justamente para dar essa fluidez. Assim. E os inseparáveis, né? São os phrasal verbs que você não pode separar. Toda vez que você vai ter o verbo, depois tem que ter o advérbio, a preposição, e só depois o objeto. Isso não pode mudar. Eles não se separam para dar fluidez, senão perde o sentido ou fica estranho. Então, aqui também outro phrasal verb com o verbo to call, né? Que é o call on. Quando você adiciona o on, ele passa de chamar, mais ou menos, que é o verbo to call, e ele passa a ter o sentido de visitar. Então, they called on her. They called on the woman. Você vê que isso aí já tem uma alteração de sentido bem maior nesse phrasal verb. Ele é inseparável, você não pode falar they called her on, não, senão não tem o sentido original de visitar a pessoa. Beleza? Tá dando para entender? Tá meio confuso? Essa classificação de separável e inseparável não é tão importante, é bom saber que existe, mas como não tem uma regra para identificar qual é qual, é aquele negócio, a gente tem que conhecer, a gente tem que ler, ter exemplo, ver na frase, e alguns vão ser novos, a maioria vão ser conhecidos já, mas é isso aí. Então vamos lá. Então, existem 3 tipos de locuções verbais que causam muita confusão nos aprendizes da língua inglesa. Além dos phrasal verbs, nós temos os prepositional verbs, que são os inseparáveis, e os multi-word verbs, que são os verbos de várias palavras. Então, algum exemplo aí para poder diferenciar. Os prepositional verbs, eles são verbos que eles precisam da preposição para ter o sentido que tem. Eles são... Você é meio que como se fosse uma locução verbal mesmo, que você precisa de um ao outro, não tem muita coisa para se mudar. Por exemplo, o caso do get over. You gotta get over her. Você precisa superar ela, se livrar. Ele é mais... Ele tem um sentido único, assim, não é a preposição que dá a mudança de sentido. É uma locução que ela tá sempre daquele jeito. O phrasal verb, ele tem a preposição, o advérbio ou a preposição, ela dá um sentido diferente ao verbo e você pode usar várias preposições para aquele verbo, né? E aí você sempre está mudando o phrasal verb. Tem aí um exemplo de phrasal verb. A gente tem aí o get out, que get seria a mesma coisa que ir a algum lugar, né? E aí a gente tem o get out, então é para você sair. É muito usado. E temos também os multi-word verbs. Os multi-word verbs são aqueles verbos de várias palavras também. Ele não é um phrasal verb, ele é uma locução também que tem sempre o mesmo sentido e com várias palavras. Né? Então, get away with significa você se safar de alguma coisa. Isso também não é muito importante saber quando vai ser prepositional verb, multi-word verbs. O mais importante é saber que os phrasal verbs, eles... É basicamente o conceito, né? É que você adiciona uma palavrinha para mudar o sentido e de uma maneira coloquial, assim. Então vamos lá. Vamos conhecer aí os phrasal verbs com o verbo to call, o verbo chamar. A gente já viu por exemplo, call on, e o call up, né? E a gente vai ver mais alguns aí, e vai ver a mudança de sentido que vai ter com algum exemplo. A gente vai fazer isso para vários verbos aí, até ficar familiarizado aí. Se tiver algum novo, pode perguntar. Às vezes aparece um novo até para mim, assim, eu fico surpreso. Para todo mundo, na verdade.
é bem interessante. O importante é você ir lendo e tal, saber reconhecer e vai ficando familiarizado com eles. Então, vamos lá. O primeiro aqui que a gente tem com o verbo to call é o call for. Então, quando você tem o verbo call, que é chamar, quando você usa call for, a gente passa a ter o sentido de você exigir alguma coisa, requerer. Você está... esse sentido mesmo, de exigir, de requerer. Então, nós temos esse exemplo aí. I'm gonna call for an indemnization. Eu vou pedir uma indenização. Quando você coloca o for, você adiciona esse sentido de que você está pedindo, requerendo, exigindo, e não chamando de indenização, entendeu? Tem a ver, mas é uma pequena troca de sentido que é essencial para você dar o sentido da frase. Não é o call de chamar, você não chama, você pede, requer. E a maioria dos phrasal verbs, na verdade, eles vão ter exatamente isso. A palavrinha ela não vai deixar um negócio que não tem nada a ver. Ela vai continuar tendo a ver, mas ela vai jogar, situar, mapear no sentido que você está querendo ir. Entendeu? E alguns, na verdade, também são exceções, mas também não tem nada a ver com outros, como, por exemplo, put off. O verbo put é colocar, né? E quando você adiciona a palavra off, ele passa a ter o sentido de postpone, de adiar. Então, se você fala I'm gonna put off the wedding, você está falando que vai adiar o casamento. E não tem muito a ver, né, com o verbo put, assim. Por isso que não pode ser traduzido ao pé da letra. Você tem que conhecer mesmo, assim. Mas vamos lá. Continuar aqui nos verbos, nos phrasal verbs do verbo to call. Call in. Call in significa convidar. Então, esse aí tem o sentido bem mais próximo, né? Chamar, convidar. A palavra in, ela passa a ter o sentido de chamar para alguma coisa, né? Convite mesmo. Então, aqui no exemplo nós temos I was thinking about throwing a party tomorrow. Should I call in my ex, ou should I call my ex in? Esse aí é separado. Então, quando ela faz a pergunta aí, should I call my ex in? Eu devo convidar o meu ex? Dá esse exemplo aí. O call off, que parece aí como se fosse o contrário de call in, né? Mas ele não passa pelo sentido de desconvidar, e sim de cancelar alguma coisa, né? Então, por exemplo, I have a date tomorrow, but I won't be able to go. I think I'll have to call it off. Então eu tenho um ponto amanhã, mas eu não posso ir. Eu vou ter que cancelá-lo. Também um phrasal verb separável, né? Você não pode falar call off it, fica estranho. Então, você joga um call it off que ele sai mais fluido, fica mais certo. Aí, em seguida, nós temos aí o phrasal verb to call out. Call out. O que ele significa? Ele passa a significar você gritar alguma coisa. Você chamar... você chamar, assim, com força, né? Mas como se fosse mais no sentido de gritar, assim. Então, no exemplo aí nós temos I had to call out a cab to get to the wedding. Então, eu tenho que chamar um táxi para poder ir para o casamento. Nesse caso, é aquele chamar atenção mesmo. Call up, que a gente já tinha visto. É aquele sentido de telefonar, ligar. Então, você pode falar, I miss a girl. I guess I'll call her up. Então, eu sinto falta dela, eu acho que eu vou ligar para ela. Essas coisas. E temos aqui o callback também. Se você perde uma ligação e você tem... Then you have to call the person back. Você tem que ligar de volta. Retornar a ligação. Então, aí no exemplo tem... Oh, I missed a call from my mom. I have to call her back. Então, eu perdi uma ligação da minha mãe, eu tenho que ligar para ela de novo. Retornar a ligação. Tranquilo? Você vê que todos eles têm alguma coisa a ver com o verbo chamar, ele só tem umas pequenas variações aí com a
também, porque é um verbo bem versátil. Então, vamos lá. O verbo to get. É um verbo bem versátil, então nós temos vários aí. Como, por exemplo, aí, começar. Alguém bateu na porta, você pode falar get in. Quando você adiciona o in, o verbo get, que tem o sentido de ir, ele passa a ter o sentido de entrar. Seria a mesma coisa que come in. Get in. Tranquilo. Get out. Get out passa a ter o sentido contrário. Você sair de algum lugar. I gotta get out, I gotta get out of here. Tem que sair daqui. Get into pode ter o mesmo sentido de entrar, mas o get in, ele é mais você entrar no espaço físico, e o get into é você entrar num grupo, por exemplo, entrar em alguma coisa. Então, next year I'm gonna get into college. Eu vou entrar na faculdade. Não get in college. Get in ela é mais para o espaço físico. Get into é mais para você entrar num grupo, alguma coisa que você queira, assim. Tem essa diferença de sentido, apesar de no português ser a mesma tradução. Get off, nesse caso, também tem aquele sentido de você sair, também não sair do espaço físico, sim sair de algum grupo e tal, seria o contrário de get into. Get on é você subir em alguma coisa, montar em alguma coisa. Por exemplo, tomorrow I'll get on a motorcycle and I'm gonna take a trip. Amanhã eu vou entrar numa moto e viajar, essas coisas. Get up é o clássico aí, tem o sentido de você levantar, acordar. Get at tem o sentido de você insinuar alguma coisa. Você, por exemplo, levar a conversa a algum lugar. Então, por exemplo, se a pessoa está falando alguma coisa e soou como uma indireta para mim, eu posso chegar lá e falar, where are you getting with this? Where are you getting at with... what are you trying to get at? Então, o que você está querendo insinuar? Onde você está querendo ir, mais ou menos, nesse sentido. Get back tem aquele sentido de você voltar, retornar, pegar de volta também. I'm gonna get it back. Pode ser usado. Então esse back, ele tem o sentido de volta. Quando você adiciona o get, ele passa a ser mais ou menos isso. O getaway, nós temos aí, é você sair, escapar, por exemplo, sair de férias, você realmente ir para outro lugar, assim. Get away with. Ele tem o sentido de você se safar, né? Que nem tem aquela série lá que uma galera conhece, que é How to Get Away with Murder, né, que é como você se safar de um assassinato. Então esse get away with tem o sentido de você se safar, de você escapar ileso de alguma coisa. Get around é você tentar persuadir alguém. Get on with tem o mesmo sentido de você de go on. I'm getting on with the class because I have to finish it early. Então eu estou continuando com a aula porque eu tenho que terminar mais cedo. Um negócio assim. Get along with. Essa é bem utilizada aí no inglês no geral. Get along with é quando você se dá bem, você convive bem com alguém. Então, I'm really getting along with my sister. Então eu estou me dando muito bem com a minha irmã. Get home é você chegar em casa. Get over significa você superar alguma coisa, né? A gente já tinha visto esse. E get over with é você acabar com algo. Então você terminar. Você vê que a maioria aí eles mudam bem o sentido uns com os outros, mas pela familiaridade você acaba percebendo. Né? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tranquilo os phrasovers do verbo to get? Beleza, então. Então, temos uns exemplos aí, né? I don't understand what are you trying to get at. Então, eu não entendo o que você está insinuando, onde você está querendo chegar.
Aí o segundo exemplo aí nós temos: How is it like with your roommate? Oh, it's nice. We're really getting along with each other. Então, é legal, a gente está se dando bem, a gente está um com o outro, né? Aí o exemplo clássico de get away with, né? I'll teach you how to get away with murder. Você se safar de um assassinato, alguma coisa assim. Depois, no exemplo aí nós temos It was really hard to get over that girl. Então, foi muito difícil superar aquela garota. Então, uma coisa nesse sentido assim, de superar. E no último nós temos aí I can't wait to get over with this paper. Então, eu mal posso esperar para terminar esse trabalho. Então, você vê que o get over tem mais sentido de você superar alguma coisa, assim, superar como se fosse um momento difícil, assim. E o get over with é você terminar com alguma coisa, você quer livrar isso. Beleza? Vamos para o próximo, o verbo to give, que significa o verbo dar, oferecer alguma coisa. Do mesmo jeito que o verbo to give é dar, se você acrescenta o up depois, ele passa a ter o sentido de desistir. Give up. Então, por exemplo, quando falam, never give up, nunca desista. Esse é muito utilizado. Você vê que não tem muito a ver, dar, né? Com desistir. Mas o phrasal verb é esse, é o melhor conceito também, talvez, de desistir que a gente tenha. Não conceito. Melhor forma de falar desistir na língua inglesa, provavelmente é utilizando o phrasal verb give up. Então, o primeiro exemplo aí. Sometimes we just have to face the facts and give up. Às vezes nós apenas temos que encarar os fatos e desistir. Quando a gente tem o give up também, vale lembrar que se você quer desistir de algo, o certo é você falar que I'm giving up on something. Então, depois do give up, ele pede a preposição on e depois o que você está desistindo, o objeto. Então, não é give up something, né? Normalmente é give up on something. I'm giving up on my studies. Eu estou desistindo dos meus estudos. Então é sempre bom lembrar de colocar o on. Quando você ouve, você percebe, mas às vezes você não está familiarizado, isso pode ser uma pegadinha. Give in é você ceder para alguma coisa, entregar. Por exemplo, aí, former President Lula had to accept the sentence and give in to the feds. Então, o ex-presidente Lula teve que aceitar a sentença e ceder aos federais, né? Polícia Federal, né? Esse the feds é um jeito que o inglês estadunidense se refere à Polícia Federal, ou ao FBI, que seria lá. Giveaway é você dar, dar no sentido de doar, na verdade. Então, por exemplo, she gave away all of her money to live a different kind of life. Então, ela doou todo o seu dinheiro para viver um tipo diferente de vida. E o give back seria você dar de volta, devolver alguma coisa para alguém. Então, the politician had to give back to people all of the stolen money. Então, o político teve que devolver para a população, para o povo, todo o dinheiro roubado. Tranquilo? Eu acho que com o verbo to give também não tem muita coisa assim. Se tiver alguma coisa, pode falar. Então, vamos lá. Agora com o verbo to go, ir. Vamos lá. O primeiro que nós temos aí, go after. Go after seria o clássico ir atrás. Ele é bem usado também, né? Você ir atrás, perseguir mesmo. Por exemplo, aí você tem um trabalho que você tem que encontrar alguma música com uma letra de alguma coisa, sei lá. I have to go after a song that explains why the world is like that. Não sei, mas, por exemplo, esse go after aí é você no sentido de correr atrás de alguma coisa, ir atrás.
seguir, não perseguir naquele sentido de stalkear, assim, e sim de você correr atrás das coisas mesmo. Go at você atacar, lançar-se sobre alguma coisa. Você ir direto para alguma coisa, teria mais esse sentido aí. O phrasal verb go back tem o sentido de retornar, né? Tudo que tem o back, ele dá o sentido de volta, né? Isso é meio... A gente percebe aí que é um padrão, né? Pela palavra back, né? O phrasal verb go away é clássico aí, significa partir, ir embora, sair, né? O go up significa você subir, do mesmo jeito go down vai significar descer. Go for é você ir buscar alguma coisa também, teria o sentido de ir atrás. Então, por exemplo, quando falam go for it, é tipo, vai em busca, nesse sentido aí. Vamos lá. Go off. Go off tem o sentido de... Esse eu não lembrava aqui. Explodir. Talvez esse aí eu... Muito pouco, eu acho que eu nunca vi, assim, sendo utilizado mesmo. Normalmente, quando tem o sentido de explodir, a gente utiliza mais o verbo to blow, né? Temos coisas que é soprar, explodir também. Então, blow up seria o phrasal verb que tem mais o sentido de explodir. Go on. Então, go on, que nem eu tinha falado mais cedo, ele tem o sentido de continuar alguma coisa. Por exemplo, sem querer eu interrompo alguém e aí a pessoa, o que foi? Não, nada, go on, please, go on. Então, continua fazendo o que você estava fazendo. Go in tem o sentido de entrar. Go out, sentido de sair. Go over tem o sentido de você rever alguma coisa, repassar, por exemplo, I have to go over this paper before I hand it in. Eu tenho que rever esse trabalho antes de eu entregá-lo. Essa frase já tem outro phrasal verb com a palavra, com o verbo to hand, né? Que é o hand in. Hand in é você entregar alguma coisa para alguém. Go with é você combinar com alguém. Go against é você resistir. Você ir contra algo, né? Então, aqui alguns exemplos com os phrasal verbs com verbo to go. I went after her once again, but it didn't work out once again. Então, eu fui atrás dela, mas não funcionou de novo. O segundo exemplo. I bet you can't wait to go back to your miserable pay taxes life. Eu aposto que você não pode esperar para voltar, né? Então, go back seria voltar para sua vida triste de pagar impostos. O terceiro exemplo aí nós temos go away, man. Don't you see you're being annoying? Então, ele tá falando, vai embora, né? Go away, sai daqui. Você não vê que você está sendo irritante? No penúltimo exemplo nós temos aí, I know it's a hard goal, but I'm gonna go for it. Então, eu sei que é um objetivo difícil, mas eu vou ir atrás, eu vou ir na busca. O go for que a gente tinha visto mais cedo. E aí no último exemplo nós temos I wouldn't stand to go online lying that way. Então eu não suportaria continuar mentindo daquele jeito. Go on aí, que nem a gente viu, com o sentido de manter, continuar. Beleza, tranquilo? Podemos seguir aí? Então vamos lá. Agora com o verbo to look. O verbo olhar, né? Look, a princípio é olhar, mas a gente pode ver que ele tem vários sentidos aí quando a gente acrescenta aí a preposição advérbio. A começar aí por look after.
When you're looking after someone, você está cuidando de alguém. Então, por exemplo, brothers have to look after each other. Irmãos têm que cuidar uns dos outros, essas coisas. O look at tem o sentido claro, você olhar para algum lugar, olhar para alguma coisa. Look for é um dos mais utilizados também. Look for tem o sentido de você procurar alguma coisa. I'm looking for my pencil, but I can't find it. Eu estou procurando meu lápis, mas não consigo encontrá-lo. Look up é você consultar algum livro. Você não sabe como se escreve uma palavra. I guess I'll look it up on the dictionary. Então, eu acho que eu vou procurar no dicionário, por exemplo. E quando você adiciona o to, além do look up to é você admirar alguém, você vê alguém com bons olhos, por exemplo. Kids trying to look up to their parents. Então, crianças tendem a admirar seus pais, esse tipo. Look into é você analisar, examinar certinho uma situação. Por exemplo, that's a delicate situation and I have to look into all the facts. Então, essa é uma situação delicada e eu tenho que examinar todos os fatos. To look over é você revisar, rever alguma coisa. Look out for. When you have to look out for something, você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção, né? Então, por exemplo, você tomar cuidado mesmo. Por exemplo, you guys have to look out for each other. Então, vocês têm que tomar cuidado uns com os outros aí. Look forward to. Esse também é muito utilizado. Você está ansioso para alguma coisa. Por exemplo, eu vou viajar amanhã e aí... I'll take a trip tomorrow. Então, eu estou muito ansioso de... Você aguardar ansiosamente, ó, talvez. Melhor sentido. Então, quando você está aguardando ansiosamente por alguma coisa, I'm looking forward to something. I'm really looking forward to our next class. Então, eu estou aguardando ansiosamente pela nossa próxima aula. E, por último aí, nós temos o look down on. When you look down on something, é quando você menospreza. Você olha... É só pensar, você está olhando para baixo, assim, você está menosprezando alguém mesmo, né? Então, alguns exemplos aí, ó. Primeiro, brothers have to look after each other. Então, irmãos têm que cuidar uns dos outros. I'm looking for another way to figure this issue out. Então, eu estou procurando, looking for, another way to figure this issue out. Outro phrasal verb aí muito utilizado, esse to figure out. Figure out é quando você desvenda um problema, você resolve alguma coisa. Difícil, né? Então, por exemplo, I'm in a really tough situation, but I'll figure it out. Então, eu estou numa situação difícil, mas eu vou resolvê-la. Esse é muito utilizado aí. Sempre você pode perceber que quando você está assistindo alguma coisa que as pessoas estão falando e é um dos que eu já vi que mais são colocados em pauta aí em séries e filmes. Terceiro exemplo aí. When I don't know the meaning of a word, I just look up on the dictionary. Então, quando eu não sei o significado de uma palavra, eu pesquiso ela, eu procuro, eu consulto no dicionário. Outro exemplo aí. I'm really looking forward to see that girl again. Então, eu estou muito ansioso para ver de novo. E por último, temos aí, look out for these friends of yours, they seem dangerous. Então, toma cuidado com esses amigos seus, eles parecem perigosos. Todos aí com o verbo to look. Você vê que eles têm o sentido próximo de olhar, mas eles têm
levemente alguma distorção por causa da preposição que vai depois. E no caso dos phrasal verbs com o verbo to look, eles são, por exemplo, são dos que você tem que conhecer todos mais ou menos aí, porque eles são muito utilizados mesmo. Eles estão sempre aí na língua falada. Assim como aqueles com o verbo to make, né? O verbo to make significa fazer. Quando a gente adiciona algumas palavras, podem ter outros sentidos bem diferentes. Então, make up, essas coisas, né? O make-up, when you make up something, é quando você inventa alguma mentira, inventa alguma desculpa, né? Ele também pode ter o sentido de maquiagem, né? Porque make-up é maquiagem em inglês. E também pode ter o sentido de fazer as pazes, né? Por exemplo, aí tem os 3 exemplos. Ambos utilizam make-up, mas dependendo do sentido, ele vai... Dependendo da frase, ele vai ter um desses sentidos, né? Então, por exemplo, aí no início. We had a big fight, but we already made up. Então, nós tivemos uma briga feia, mas nós já reatamos, fizemos as pazes. No segundo, come on, man, we have to make up something new. Aí, nesse caso aí, qual é, cara? Nós temos que inventar algo novo. Nós temos que, por exemplo, nesse caso é inventar mesmo, também pode ter esse sentido aí. E por último aí no exemplo, eu coloquei um outro phrasal verb, que na verdade não é com o verbo to make, mas tem o mesmo sentido de make up. Você inventar algo, que é o come up with, muito utilizado também. When you come up with something new, é a mesma coisa, when you make up something new. Mas o make up ele pode ter sentido mais de você inventar alguma desculpa, alguma coisa. Come up with é você ter uma boa ideia, por exemplo. Então, por exemplo, I came up with this great idea and I think I'll get rich because of it. Então, eu vim com essa boa ideia agora e eu acho que eu vou ficar rico por conta dela, essa coisa assim. Então, o verbo to come up with, o phrasal verb, né? Ele passa a ter o sentido de você ter uma ideia mesmo, assim. O outro make-up é mais no sentido de você inventar algo, inventar uma desculpa, inventar alguma coisa. Vamos lá. Phrasal verbs agora com o verbo to put. Eu já tinha comentado aí o put off, por exemplo, que tem o sentido de adiar, né? Que é totalmente diferente do verbo put, que é o colocar, mas é muito utilizado, né? Nós temos aí também o put on, esse aí já tem um sentido mais próximo, é você colocar, vestir alguma coisa. Também existe o put down, que é você humilhar ou largar alguém. Put away, é você guardar, por exemplo, put away your gun, você, tipo, guarda sua arma, alguma coisa assim. Put up, é você hospedar alguém, né? Put together, é você montar, preparar, é você elaborar alguma coisa, por exemplo. I'm putting together a new group. Eu estou reunindo, estou juntando um novo grupo. E tem o put up with, que é muito utilizado, um dos mais utilizados, que é você tolerar, suportar. Por exemplo, it's been really hard to put up with all of this. Então, tem sido muito difícil tolerar, suportar tudo isso. Put up with something. Esse é bem utilizado. O primeiro exemplo aí. I'm putting together a team of extraordinary people. Então, eu estou reunindo um time de pessoas extraordinárias, por exemplo. Então, I'm putting together a party tomorrow. Então,
tô organizando uma festa amanhã. Tudo isso tem o sentido aí de montar, organizar, reunir alguma coisa. O segundo exemplo aí, watch out, NYPD, put down your guns. Então ele tá falando, atenção, né? NYPD seria a polícia de Nova York, no caso, é a sigla para isso. E put down your guns. Então, larguem as armas. Algo nesse sentido. A terceira aí. He's just putting on some sneakers. Will be there soon. Então, ele tá só colocando o tênis. Nós estaremos aí em breve. No penúltimo exemplo, nós temos sorry, I won't be able to host the party this weekend. I guess I'll have to pull it off. Então, desculpa, eu não vou poder dar a festa esse fim de semana. Eu vou ter que adiar. Seria pull it off. E o último exemplo aí que nós temos. It's been really hard to put up with all of these lies. Então, aí naquele sentido de você tolerar, suportar, né? Tem sido muito difícil você suportar todas essas mentiras. Beleza. Agora com o phrasal verb to take. Também tem vários aí, todos amplamente utilizados. Fazendo tudo de uma vez e se tiver alguma dúvida podem parar. Podem me parar, né? Mas então, beleza. Vamos lá. Com o verbo to take. Nós temos aí o take apart. É você desmontar algo, é você desmembrar alguma coisa. Né? Take after. É você puxar alguém, se assemelhar a alguém, alguma coisa. Take away. É você levar algo embora, né? Por exemplo, você fala get out of here and take away your money. Então sai daqui e leva o seu dinheiro. Take back é você devolver algo. Take down, se derrubar. Take in é enganar. Take off é você pode ser tanto tirar quanto decolar. Decolar de avião, pode ser decolar também. Você pode usar the sales took off this weekend. Então, esse fim de semana, as vendas decolaram. Assim, você quer dizer que algo aumentou drasticamente. Take on pode ter o sentido de você contratar. Take out, levar para fora ou levar para algum lugar. E take over tem aquele sentido de você assumir alguma coisa, você assumir a direção, assumir a chefia, alguma coisa do sentido aí. Primeiro exemplo, por exemplo. After this marketing action, the sales really took off. Então, depois dessa ação de marketing, as vendas aumentaram drasticamente, decolaram. Por exemplo, aí o segundo exemplo. Take me back to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. É o trecho de uma música, eu acho. E aí, esse take me back tem o sentido de me levar de volta, né? Terceiro exemplo. Good news, I'm taking over as the CEO of a new company. Então, boas notícias. Eu estou tomando posse, eu estou assumindo como o CEO de uma nova empresa. Penúltimo exemplo aí nós temos. That man's really strong at his arguments. Nobody could take him down at an argument. Foi repetitivo aí, mas o que importa é o sentido de take down. É você derrotar. Então ele está falando esse superar, derrubar, vencer nesse caso. E o último exemplo aí nós temos It's sad to see a beautiful family taken apart like this. Então ele fala, é triste você ver uma linda família se distanciar desse jeito. Beleza? Certinho?
Esses aí são os com o verbo to take. Com o verbo to turn, que é o verbo virar. Também temos aí. Temos aí o turn into. É quando você deixa de ser virar, né, e passa a você se tornar algo, se tornar alguma coisa. E no exemplo nós temos aí. He turned into another capitalist thing. Então, ele se tornou outro porco capitalista. Temos aí o turn down, que tem o sentido de rejeitar, recusar. Então, I can't believe she turned me down. I thought we had a thing. Então, eu não acredito que ela me recusou. Achei que nós tínhamos algo. É a mesma coisa que nós temos aí. Você recebeu uma oferta do seu carro, sei lá, mas a oferta é baixa. Then I think I have to turn down this offer. Turn this offer down também. Tem o sentido de você recusar mesmo, rejeitar. Turn on. Ele passa a ter o sentido de você abrir, ligar alguma coisa. Por exemplo, turn on the lights, são mais clássicos, né? Você ligar a luz. Então, when the lights turned on, there was nothing left on the room. Então, quando as luzes se acenderam, não havia mais nada na sala. Turn off é o contrário de turn on, é o sentido de desligar, apagar, fechar. Então, turn off the TV, it's a beautiful day outside. Desliga a televisão, é um lindo dia lá fora. E turn over tem o sentido de virar, né? Por exemplo, virar, é como o sentido de turn mesmo. Então, I thought we were good friends. It turned over, she just wanted to swim in my pool. Então, eu achei que nós éramos bons amigos. Esse turned over seria no decorrer da situação, assim, no virar da situação, ela só queria nadar na piscina de casa, uma coisa assim. E é isso aí. Agora, temos alguns outros aí com outros verbos, né, que não tem muitos phrasal verbs, mas eles são essenciais porque eles aparecem muito. Eu acho que alguns deles, talvez a maioria, eu já comentei porque eles estavam em alguns exemplos aí. Eu fui tentando dar um mix nos exemplos aí para não ter certeza que eu não ia esquecer desses que também são importantes. Então, aí o primeiro a gente já tinha comentado, nós temos o to come up with, que é você ter uma ideia nova, você pensar em algo novo. Então, I came up with a new trick to pick up chicks. Então, eu inventei um novo trick para lidar bem com as garotas, sei lá. Figure out. Você resolveu um problema. Esse também a gente já tinha. Você tá com um problema, when you figure it out, é você resolver ele. Então, resolver um enigma, um problema, uma coisa. Por exemplo, I have no money to the rest of the month. I don't know how to figure it out. Então, eu tô sem dinheiro pro resto do mês, eu não sei como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou me resolver. Cut back on, esse aí eu não tinha falado, ele é importante também. Nós temos o verbo to cut, que ele é cortar, significa cortar, e when you cut back on something, você está diminuindo algo. Ele não tem o sentido de corte, mas o sentido de diminuir, não de zerar. Então, como por exemplo aí, the government is cutting back on some expenses. Então, o governo está cortando, está diminuindo alguns dos seus gastos. To find out. Find out é você encontrar algo, né? Encontrar é a mesma coisa que, do mesmo jeito que look for é procurar, você vai procurar. To find out é você encontrar. Então, por exemplo, I couldn't find out the car keys. Eu não pude encontrar as chaves do carro. Isso é muito utilizado também, tá sempre aí. Tá meio que em todo lugar, né? Find out what they're speaking. Então, descubra o que eles estão falando. Do mesmo jeito que pode ser encontrar, pode ser descobrir também, é verdade.
E tem o sentido de descobrir algo também. Talvez esse de descobrir aí seja tão utilizado quanto de encontrar. Então, descubra quais são os seus antepassados, sei lá, find out who are your essas famílias. Então, tem o sentido de descobrir mesmo. Descobrir ou encontrar. Outros aí, com o verbo to fall. Nós temos o fall for, por exemplo, que é você se apaixonar por algo, por alguém, né? I don't know why, but I always fall for the girl I can't have. Essas coisas. Hang on. É você esperar por algum momento. Você atende o telefone e estão procurando outra pessoa. E, vou chamar. Hang on for a moment. E nem temos aí no exemplo. Hang on a moment, please. I'm busy right now. Então, espera um pouquinho, eu estou ocupado agora. End up. É você acabar fazendo algo. Acabar alguma coisa. Então, no exemplo aí. There was nothing open at the time. So we ended up drinking at the street with two homeless people. Então, não tinha nada aberto na hora, então a gente acabou bebendo na rua com duas pessoas desabrigadas. E é isso. Eu acho que eu esqueci de algum. Não, eu acho. Os principais são esses aí que eu citei. São os principais phrasal verbs aí. Ficou alguma dúvida? Algum muito novo? Tudo certo? Eu sei que foi meio corrido, foi meio que um monólogo, né? Mas só tem nós dois aqui também. Aí fica meio que eu falando, mas tudo tranquilo? Se quiser, a aula vai estar gravada, né? E pode dar sempre uma olhada. Mas, assim, não aconselharia a ficar decorando, mas sempre que você for vendo, você vai aprendendo um pouco e fica no automático depois. Acho que melhor do que você ficar decorando todos, assim. Mas eles estão em todos os lugares aí, e depois que você tem aula, você começa a perceber mais eles. Mas tudo certo? Você quer que você já tem as respostas do simulado? Quer corrigir ele agora? Então beleza. Então tá tranquilo aí. Obrigado aí pela atenção. Eu acho que eu vou soltar o gabarito dele, do simulado. E então é isso. Obrigado aí pela atenção e até 15 dias, né? Daqui a semana que vem a Isabela. Então, tchau, tchau, até mais.